E agora é oficial, mudança no futuro de Thiago Almada. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre o Flamengo, que continua insistindo e acionou o Gerson na justiça. Vou falar também sobre o Lucas Paquetá, porque o BAP definiu e vai enviar a proposta essa semana pelo Lucas Paquetá. Eu vou deixar você muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Fala, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arcos Notícias do Flamengo. E hoje está trazendo informações nosso. Vamos antes de começar, deixa o like, inscreve no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe o vídeo com o seu amigo rubro-negro ou sua amiga rubro-negra, para ele sempre estar sabendo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Tem vídeo todo dia. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero te falar uma coisa. Você quer me acompanhar mais das minhas informações, ou até me conhecer mais sobre a minha informação, me siga no meu Instagram, Sorte Félix, a minha sorte. Perfil aqui no YouTube, lá no meu Instagram até faz sem me identificar. Lá vai se manter muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Então me segue lá para dar aquela força. E aqui no YouTube, deixa o like, inscreve no canal e compartilha para achar se criou marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante seu like e a sua inscrição. E ativa o sininho sempre postar um vídeo novo no YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo. E já falando da situação do Campeonato Carioca. E cara, ontem tinha tudo para dar ruim, mas deu. Porque, cara, é o seguinte. O Sampaio Correia venceu ontem, cara. O Flamengo tinha que torcer para ele perder, porque senão aumentar mais pontos. E aí, com isso, porque o Sampaio Correia estava meio ali na briga do Flamengo, que ia ser o lanterna. Só que acabou que os dois estavam com um ponto. Aí acabou que o Sampaio Correia ganhou do Botafogo e aí saiu da lanterna. Com isso, o Flamengo é o lanterna do Campeonato Carioca com apenas um ponto. Cara, a informação é que a diretoria e o Felipe Luiz decidiram manter o cronograma o cronograma de manter a base no Campeonato Carioca. Aí diz assim, os profissionais treinarão em 2 períodos na quarta-feira, o que confirma que o clássico contra o Vasco será disputado pelos garotos do Ninho. O objetivo é evitar lesões precoces do elenco principal. Então, tá falando que os períodos vai ser 2 períodos de treinamento e aí diz assim, o que confirma o clássico contra o Vasco será disputado pelos garotos unidos e o objetivo é evitar lesões precoces do elenco principal. Agora a gente tem que torcer, cara, porque cara, tá, assim, se não ganhar quarta-feira a situação vai ficar crítica para nós. Pela primeira vez de, sei lá, 10, 15 anos, o Flamengo tá na beira de ser rebaixado, cara. Ah, tu, mas é o sub-20. Mas, gente, nem ano passado o sub-20 jogou tão ruim igual esse ano, cara. Nem o sub-20 do ano passado jogou tão ruim assim. No passado, o Flamengo perdeu 2 jogos, mas no último jogo pegou o Bangu e meteu 6-0. Ano passado, no Campeonato Carioca. Perdeu 2 jogos, aí no último jogo falou, precisava ganhar, pá. Aí o Flamengo pegou o Bangu e meteu a lapada 6-0. Mas esse ano o Flamengo não ganhou nenhum jogo, cara, ainda. Então, a gente tem que torcer um milagre acontecer pro Flamengo ganhar do Vasco. Que se perder, cara, a situação vai ficar muito mais crítica para nós. Então, tem que torcer que em 3 jogos a gente só tem um ponto, tá ligado? É claro que o campeonato também tá começando agora, mas, cara, em 3 jogos você só tem um ponto. É complicado, tá ligado? Eu prefiro empatar do que perder, tá ligado? É melhor ter 3 jogos, 2 pontos do que um ponto só, tá ligado? Então, agora resta a gente saber o que vai acontecer nessa situação. O elenco do Sub-20 do Flamengo já começa a preparação, né? Pro jogo contra o Vasco. Amanhã faz o último treino. Agora resta saber e torcer pro Flamengo conseguir ganhar do Vasco. Bom, mudar de assunto aqui. Falar agora sobre uma batalha judicial contra o Gerson, porque o Flamengo não propôs sócio no processo contra o Gerson. O clube cobrou uma multa de 42 milhões referente a uma cláusula de interrupção no contrato quando o jogador se transferiu para o Zenit para garantir a vitória. O Mengão contratou para o Zenit. Para garantir a vitória, o Flamengo contratou Leonardo Espindola, ex-procurador, que vai ajudar o Flamengo no caso do Gerson. Então, o Flamengo contratou o ex-procurador Leonardo Espindola para poder ajudar na situação envolvendo o Gerson, que o Gerson está devendo 42 milhões ao Flamengo, hein? Após referente a uma cláusula que tinha no contrato quando ele renovou com o Flamengo até 2030,
ele tinha uma cláusula no contrato de interrupção, que quando ele renovou até 2013, ele tinha uma cláusula que se ele quisesse sair pro time, ele tinha que pagar o valor da sua própria. Ele tinha que pagar a cláusula. E aí, cara, a interrupção do contrato. E aí, ele não pagou. Ele foi pro Santos, foi pro Cruzeiro e até agora não pagou o Flamengo. Ele que estava devendo 40 milhões, aumentou mais 2. Agora está devendo 42 milhões ao Flamengo. Agora, resta a gente saber. Agora, o Flamengo jogou o Coringa na justiça, né? O Flamengo quis nem saber. Jogou o cara na justiça, não quer nem saber, não. O Flamengo jogou o homem na justiça e pronto, acabou, parceiro. Agora, resta a gente saber e aguardar o que vai acontecer, né? Na situação envolvendo o Gerson. Tomara que dê certo, tomara que o Gerson pague esse valor aí para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, mudar de assunto aqui. Deixa eu falar agora sobre a situação envolvendo o Saul, cara, e já emendar o Thiago Almada junto, porque o Saul ontem, depois de muito tempo que fez a cirurgia, depois de um prazo bom aí da cirurgia, ele apareceu ontem no jogo do Atlético de Madrid e Alavés, que também inclusive vou falar sobre isso, cara. Ele apareceu ali na entrada do estádio de amuletas, não quis falar com a imprensa, não quis falar. Só um cara gravou o vídeo dele entrando no estádio de amuleta e, cara, esse jogo mudou o futuro do Thiago Almada. Simples assim, mudou. Mudou. Por quê? O Saul estava assistindo o jogo. E aí, o Diego Simeone colocou o Thiago Almada como titular. E aí, cara, o que aconteceu é o seguinte. O Thiago Almada pegou a bola, botou debaixo do braço e acabou com o jogo. Se não me engano, fez 2 ou foi 3 gols. O cara amassou o jogo, pegou a bola assim debaixo do braço e destruiu o Alavés na partida. E aí, cara, depois disso, a torcida começou na reta final do jogo, começou a implorar pela sua permanência no Atlético de Madrid. E aí, cara, a situação é a seguinte: o Flamengo monitora, mas sabe que boas atuações da Europa atraem outros gigantes, porque uma atuação dessa aí, cara, se não me engano, ele fez 2 ou foi 3 gols. Então, é um jogador que jogou muita bola e a torcida começou a pedir a permanência do jogador no Atlético de Madrid. Vai lembrar que se realmente não chegar nenhuma proposta da Europa, que a janela lá fecha primeiro aqui, essa janela vai até março, se eu não me engano. Até março ou fevereiro. Então lá, quando a janela fechar e aqui tiver aberto, se não chegar nenhuma proposta de um clube europeu, o Flamengo pode tentar, igual eu falei ontem, que pode ser uma contratação surpresa, mas com a atuação dele de ontem, a torcida começou a pedir. Agora, dificilmente o Atlético Madrid vai vender ele, né? Que a torcida pediu. Agora resta a gente saber, né, o que vai acontecer nessa situação envolvendo o Thiago Almada, que todo dia tem um capítulo novo. Bom, falar agora sobre Paquetá, cara, porque a situação do Paquetá é o seguinte. O Paquetá, cara, é o seguinte. Aqui, ó, diz assim, ó, com a volta do presidente BAP, o clube definiu e vai enviar uma proposta ao West Ham ainda essa semana para definir a contratação. Cara, a informação diz assim, ó, Paquetá, com a volta do presidente BAP, o clube deve enviar a oferta final ao West Ham ainda essa semana, sem aceitar a condição de deixá-lo na Inglaterra até o meio do ano. Por quê? O West Ham queria o seguinte: Flamengo, eu vendo o jogador para você, você me empresta até o final da temporada e depois a maio, quando acontecer maio, ele vem de novo. Só que, cara, o jogador não aceitou isso e nem o Flamengo aceitou. Então, a situação vai ficar bem mais crítica. E também, se brincar, que vai ficar faltando um mês para a Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo começa em junho e julho. Então, a gente não sabe se até lá ele vai estar jogando bem. Vamos supor, ele tá jogando mal. Dificilmente ele vai conseguir recuperar o futebol dele em um mês. Então o Flamengo já definiu que não vai aceitar essa condição de emprestá-lo até o meio do ano. O Flamengo já definiu isso e deve enviar a proposta final ao West Ham sobre a situação do Lucas Paquetá. Vai lembrar que o Paquetá já demonstrou o interesse que ele quer voltar para o Flamengo. A pressão lá no West Ham é muito grande. O West Ham está muito pressionado porque o Paquetá decidiu que ele quer ficar, que ele quer voltar para o Flamengo, ele quer vir, que ele quer jogar no Flamengo. Ele já recusou Tottenham, Chelsea, já recusou a Arábia Saudita, que ele ia ganhar 5 vezes mais, mas ele quer voltar para o Flamengo. Eu falei, o cara é urubu, pô. O cara nasceu na Gávea, o cara é urubu. Ele é urubu, então o urubu tem que voltar para o Flamengo, filho. Ele tem que voltar
para o Flamengo, ele quer, deseja voltar. E também se brincar que ele tá muito novo ainda, então ele pode jogar uns 2 anos aqui e quem sabe voltar para a Europa aí num time melhor, porque o jogador com 28 anos ele tá no auge da carreira, e ele, infelizmente ele não tá, mas, e vai lembrar que depois que ele saiu do Flamengo, ele ganhou poucos títulos no Milan, ele não ganhou nada, mas no Lyon ele ganhou o Campeonato Francês em 2021, ganhou a Copa da França, e aí depois ele foi pro West Ham, depois da Copa do Mundo. E aí, no West Ham, ele tá lá desde no início de 2022. 2022 ele não ganhou nada no West Ham, aí em 2023 ele ganhou a Conference League e ganhou uma Carabao Cup. Depois de 2023, 2024, 2025, não ganhou nada. Só ficou ele de baixo pro meio da tabela, depois não ganhou mais nada. Então, totalizando depois que ele saiu do Flamengo, ele ganhou apenas 4 títulos. Então, é um jogador que quer ganhar mais títulos ainda. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, estas são as ações do nosso Mengão. Deixa o like, se inscreve no canal. Beijo pra vocês, que Jesus chama. Falou.